Olá, minha gente, estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, e a vocês e aos profissionais que participam aqui com a gente, claro, a mais um episódio do Isso Pode Doutor, 13º episódio, tá certo? Hoje eu estou com a doutora Kátia Carvalho, doutora Patrícia Orsi e Diogo Pereira, doutor Diogo Pereira, tá? Vamos começar com a doutora Patrícia Orsi, que eu falei Orti, ainda não é Orti, é Não, sem Orsi. problema não. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Estou muito honrada porque eu sou iniciante, sou uma jovem advogada, né, como classifica a OAB. E para eu estar aqui é porque você prestou atenção no meu trabalho Com e certeza. eu só agradeço. Sou advogada há 2 anos e meio, praticamente. Vim aí lutando pela minha OAB, a sonhada vermelhinha. Fiz 7 vezes a prova. Na verdade, na 6ª vez, eu desisti e fui fazer arquitetura. Nossa. Falei, chega, não quero mais. Fui fazer a 7ª vez, passei na primeira fase sem estudar, sem nada. Falei, não, agora chega. E aí, tranquei a arquitetura e estou aqui. Consegui. E estou fazendo a área que eu sou apaixonada, que é direito do consumidor. Também faço alguma coisa de bancário, mas o foco é direito do consumidor. É isso, gente, tá vendo? Mais um exemplo. Desistir? Nunca, nunca. Doutora Kátia Carvalho, por favor, se apresente. Bom dia a todos. Bom dia. Agradeço primeiramente a você por estar aqui e muito feliz por estar com colegas de outras áreas aqui. Com certeza vai ser muito aproveitador, né, esse debate. Sou advogada previdenciarista, com mais de 30 anos exercendo a minha profissão, né? Comecei na parte trabalhista e em 2017 fiz a transição para previdenciário. Hoje eu só atuo na parte previdenciária, né, e defendo o direito dos segurados. Assim como nós todos aqui somos segurados, porque somos obrigatórios, né, para contribuir para a Previdência. Então, Sim. defendo os nossos direitos, né, junto ao INSS. Pô, legal. Tem uma vida aí, né? É bastante. Bastante experiência, bastante situações inusitadas que essa carreira nos traz, né? Com certeza. O que eu já ouvi aqui, você não É, imagina. então, tenho aprendido ainda. Não posso dizer que, embora tenha 30 anos, já aprendi de tudo. Não. Cada dia é uma situação diferente, cada dia é um fato diferente, cada dia é uma aprendizagem. E hoje aqui não vai ser diferente. Com Vou aprender certeza. com os demais colegas. Com certeza. Hum. Doutor Diogo Pereira, por favor, se apresente. Muito bom dia a todos, bom Bom dia, dia. doutora Patrícia, doutora Kátia, Eduardo, muito obrigado pelo convite, Nada, por que estar aqui isso. participando, prazer. obrigado a vocês que estão assistindo esse programa. Eu fico muito honrado, né, de fazer parte dessa mesa. Essa mesa aqui é um encontro de gerações, né? A gente tem aqui advogados de várias gerações. Esse ano eu faço 20 anos de advocacia, né? Dentro dessa minha trajetória, eu comecei atuando com direito do trabalho, depois passei a atuar também com empresarial e também com direito tributário, mas hoje muito daquilo que eu faço é vinculado à área do direito do trabalho, né? Eu costumo dizer que eu gosto de lidar com empresas, né? Então, empresas têm sempre trabalho e tributos e contratos, né? Então, são áreas que são bastante demandadas. Eu comecei a minha carreira como advogado trabalhista, trabalhando em sindicatos, né? Então conheço muito bem a posição, né, do sindicato, das entidades representativas. Também atuei para empresas. Eu sou um advogado, é um curioso, é um eterno estudante, né? A gente que é advogado, a gente tem que estudar de tudo Não que para. aparece. E quem forja a nossa carreira são os clientes. Os Isso. clientes apresentam os casos e nós estudamos esses casos e nós vamos nos tornando advogados com o passar do tempo. Então vai ser um prazer estar aqui com vocês, né, trabalhando as nossas ideias, evoluindo e trocando experiências. Muito obrigado. Sempre muito bom, sempre muito bom. A gente aprende muito.
E vários advogados que já tiveram aqui, graças a Deus, falaram isso, que estão estudando outras coisas, psicologia, bioética, né? Não tão, Bioética, é. bioética, porque tem necessidade, Não, né? Tem necessidade, com certeza. entendeu? Então, isso hoje em dia é uma coisa normal, vamos dizer assim, na área de você, do direito, né? Doutora Patrícia, a senhora vai falar sobre legalidades das concessionárias de energia elétrica. Olha, gente, olha isso, se Isso. liga nisso, hein? É o que mais tem acontecido, né? É o dia a dia da maioria da população, né? Principalmente aqui do Rio de Janeiro, Sim. onde a concessionária é uma das maiores demandadas no nosso TJ do Rio de Janeiro. Sim, e o que a senhora traz para gente? Eu tenho uma curiosidade, o que é TOI? O TOI é o termo de ocorrência de irregularidade. Ele é previsto, né, na Resolução 1000 de 2021, que é a resolução da ANEEL, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Ou seja, ela permite, né, que a concessionária de energia elétrica falar para a população, né, as empresas, né, de energia elétrica de todo o Brasil. Essa resolução ela determina que é permitido a emissão de TOI. Só que essa emissão de TOI ela tem que ser existem requisitos para poder ser emitido esse TOI. E os requisitos estão prescritos nessa resolução. Um dos requisitos tem que ser a pessoa, né, o consumidor, ele tem que ser avisado previamente dessa vistoria técnica, né, que a concessionária faz, mas infelizmente não ocorre isso. Então já é um requisito que já dá para ir para a justiça. Por exemplo, eu tive um exemplo na casa de um parente meu, que apareceu lá, o pessoal da Light lá, Nada, né? fazer uma vistoria. Vistoria. Sim, eles aparecem assim. E aí? Vocês Aparecem avisaram? assim. Falaram com a pessoa? É desse tipo. Não tem necessidade. Como não tem necessidade? Aqui vocês não vão entrar. Não entrou. Sim. Liga, comunica. Tem que ser previamente avisado, tem que ter alguém na residência para tomar ciência, né, da vistoria, e eles têm que informar o que eles estão fazendo. Só que, como existem relógios medidores do lado externo das residências, eles não têm feito isso. Eles simplesmente vão lá, fazem a vistoria, emitem o TOI, assinam, falam lá as ilegalidades, né, verificam as ilegalidades que tem, que eles dizem que tem, que na maioria dos casos não tem nenhuma irregularidade, ou seja, que é o gato, né, o furto de energia, na maioria dos casos não existe. Eles pegam simplesmente, acabou. A pessoa fica sem saber, só vai saber quando vem a fatura, às vezes, porque existem consumidores que só ficam tomando ciência que teve esse TOI emitido no relógio do medidor do imóvel, quando a concessionária de energia elétrica ela bate na residência e fala que veio cortar a energia, suspender a energia elétrica do consumidor. Se eu entendi, isso tudo que a senhora falou aí é tudo ilegal. Sim. Existem vários requisitos nessa resolução e, resumindo, a empresa de energia elétrica ela não cumpre nenhum. Pode ser que cumpra um requisito, que é a pessoa às vezes está na residência e assina tendo ciência e eles entregam esse documento para a pessoa. A maioria das vezes a pessoa não tem ciência, fica sem energia elétrica e aí fala, meu Deus, mas eu estou sem energia elétrica, mas eu paguei a fatura de consumo. Vai até a agência da concessionária. Chegando lá, toma ciência que existem várias parcelas que eles chamam vulgarmente de multa em aberto. E eles falam, mas como assim? Eu estou com a fatura de consumo paga. Ah, não, mas existem essas parcelas aqui que a senhora está devendo, que o senhor está devendo, do TOI que foi emitido em seu relógio medidor.
E aí que a pessoa vai ter ciência do que está acontecendo. Tem gente que não sabe nem o que é o TOI, porque eles também não explicam. E Não há uma grande nesse pé. vontade, né, de explicar isso, né? E assim vai, as pessoas ficam devendo essas parcelas e muitas vezes não têm condições de pagar, então tem que recorrer ao judiciário. Essa inspeção, quando eles entram, se conseguem entrar, tem que ser acompanhada do consumidor. Sim, Pode... ou o representante, Legalmente né? é isso, um representante representante legal. maior, 18 anos, né? Sim. É assim. Tá. E uma coisa que eu ia te perguntar até, é cabível isso aí, tudo é cabível de ação, Sim, né? Você sim. pode entrar com uma ação, procurar um escritório de advocacia Sim. e entrar com ação contra a Sim. empresa de energia elétrica. Até mesmo, às vezes, o consumidor, às vezes, até está errado. Às vezes, até tem um furto, sim, de energia, uma fuga. De vez em quando tem. Só que a empresa de energia, ela não age conforme a É errado de qualquer resolução maneira. manda. Errou um requisito ali, não cumpriu um requisito, acabou, já tem como a gente demandar, entendeu? E a própria pessoa pode dar entrada a isso no juizado especial civil? Então, o juizado é o que as pessoas chamam, né, vulgarmente de pequenas causas, né? Isso. A maioria das pessoas conhece como pequenas causas. Antes, né, logo começaram essas emissões indevidas de TOI, muita gente ia até os JECs, que inclusive são, como eu sou estarciana, vou puxar a sardinha da Estácio, a maioria dos fóruns, eles possuem um núcleo de estudantes e eles que atendem, né, nesses JECs, nesses juizados especiais cíveis, e fazem ali, fazem a petição para a pessoa sem ter o advogado. Só que, se eu não me engano, em 2021, o juizado, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, ele não permite mais, porque houve um enunciado do juizado especial civil, que ele não permite que dê entrada, né, em ações que demandam, né, sobre o TOI, por conta da necessidade, né, de prova pericial. Então, não se consegue mais, só mesmo com advogado. Alguém Na gostaria vara de comentar civil. alguma coisa nesse Ponto. Posso comentar? Pode, claro. Sim. Doutora, parabéns aí pela sua atuação. Eu gostaria só de fazer um apontamento, tá? As grandes concessionárias e as grandes empresas, elas se consolidaram, né, como grandes violadoras de direito. Então, exatamente essas arbitrariedades que você está falando sobre o TOI, cobrança abusiva, e aí se a gente esticar um pouquinho mais para outras empresas, envio de cartão de Faturas crédito não soltar, exorbitantes, né? exatamente. E de uns tempos para cá, né, o advogado passou a ser mais proativo, principalmente por conta da internet, e passou a informar Sim. melhor o consumidor sobre seus direitos. O que Isso. aconteceu? Qual foi a consequência? Companhias aéreas também. Qual foi a consequência? Aumentaram os números de ações desses grandes violadores de direitos do consumidor. Como aumentaram os volumes de demandas, tem acontecido uma coisa que, na minha visão, é reprovável. Criou-se um conceito jurídico, né, de litigância predatória. Né? O que eles chamam de litigância predatória? É quando são uma massa de consumidores entram na justiça contra uma determinada empresa. Só que isso nada mais é do que um movimento das grandes concessionárias, das grandes empresas, e na Justiça do Trabalho, dos grandes litigantes, de evitar esse movimento de acesso democrático ao Poder Judiciário. Porque se você é um grande violador de direitos, você tem que sofrer realmente uma grande quantidade de processos. Então, Sim. acho que o advogado, a gente precisa se unir contra isso, lutar contra esse tipo de coisa, porque eu conheço casos de colegas que teve ações extintas porque o juiz entendeu ali que ali era uma demanda predatória. E aí isso foi um grande movimento, acontecido um muito. grande lobby foi feito, inclusive, Acontecido muito. no Ministério da Justiça, na Secretaria do Estado do É. Consumidor, nos tribunais. Dizer, olha, quando encontrar aqui esses elementos de litigância, extingue-se o processo em julgamento do mérito. Só que isso não tem sido examinado com certa
razoabilidade. Então, eu que só gostaria de fazer esse comentário, né? Porque a doutora deve ver isso, e às vezes você tem um advogado muito. Por que o advogado não pode ser bem sucedido, gente? Por que ele não pode ter vários clientes, vários processos? Existe muito isso da advocacia predatória, né? Principalmente na outra área que eu atuo, que é o bancário. O direito bancário tá complicadíssimo. Tá até meio perigoso, vamos dizer assim, de atuar. Porque os juízes, eles têm marcado em cima da gente pra caramba essa litigância predatória e fazem acusações, assim, absurdas do advogado sem provas, né? Sim, sim. Acaba, às vezes, acontecendo a averiguação através de um outro processo e para ver que realmente o advogado tinha razão, estava defendendo o cliente e o juiz só atrapalhou, né? Mas a gente não vai desistir, né? Ah, doutora? não. Isso aí não. Não podemos. É, Tá olhando para mim? Não podemos. pode não. Doutora Kátia. Agora é a senhora. Pois é. Aposentadoria e a reforma da Previdência. Pois é, Eduardo. Antes de eu começar a falar propriamente do tema, eu, como advogada previdenciarista, eu tenho do outro lado o réu mais famoso do Brasil. E é o réu que mais tem ações em todo o país. Então, ainda bem que eles não pensam que nós, advogados previdenciaristas, somos predadores, né? Porque é difícil, né? Mas, sim, acontece também desse lado da previdência, tá? Hoje em dia, quando a pessoa procura o INSS para seu direito ou de uma aposentadoria, até mesmo para um benefício assistencial, que é o caso do BPC, que todos conhecem como sendo LOAS, né? Mas LOAS é o nome da lei que dá direito à pessoa receber o BPC, porque o BPC é benefício de prestação continuada. E quanto o LOAS é a lei orgânica, tá? Que concede esse benefício. Então, as pessoas vão buscar isso. E muitas vezes elas chegam lá e são surpreendidas porque é negado. Primeiro que você tem que passar por uma coisa chamada o robô do INSS. O primeiro obstáculo já é o robô do INSS. O robô do INSS, você dá a entrada, ele faz análise, para aquilo que ele está programado, ele vai fazer análise, ele não estuda a prova, ele não estuda nada, e simplesmente nega. Em menos de 24 horas está negado. E a pessoa fica sem saber, mas por que eu fui? Por que foi negado? Eu contribuí, eu paguei o INSS, eu não tenho esse direito. Então, está complicado atuar na parte previdenciária, no que tange a parte administrativa, e sim com relação à parte judicial. Também é complicado porque nós temos o maior escritório, assim como nós temos o maior réu, nós temos o maior escritório de advocacia, que é o INSS, que é a Procuradoria, né? É o maior escritório do Brasil. Pois é mundo. É a Procuradoria. Então, não é tão fácil assim mexer na parte previdenciária, né? E pior ainda, quando nós tínhamos tão somente a princípio, duas aposentadorias, a mais comum, né? Antes da reforma da Previdência, que ocorreu no dia 13/11/2019, através da Emenda Constitucional 103, tá? Que nós já tínhamos, a princípio, duas aposentadorias mais comuns. Não estou falando aqui de aposentadoria por invalidez, estou falando a mais comum, que é a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, essas era aquilo que estava afixado na memória de todo segurado, de toda a população. Como eu falei, não vou falar de benefício de um antigo auxílio doença, né? Hoje é benefício por incapacidade temporária, a antiga aposentadoria por invalidez, não vou falar sobre isso, estou falando da aposentadoria. Então, nós tínhamos isso até 13/11/2019, que tinha as suas regras, que era conhecida todo mundo. Homem se aposentar aos 65 anos, a mulher 60 anos, com 15 anos na aposentadoria por idade, com 15 anos de tempo de contribuição,
né? E na aposentadoria por idade, antes de 2019, não se exigia o tempo de contribuição, mas sim a carência. Era necessário ter a idade e ter carência, que tempo de contribuição e carência são coisas distintas. Não, embora se pareçam, mas são coisas distintas. Esses são os Porque- principais critérios da idade. Isso, e carência antes de 2019. E o tempo de contribuição, você precisaria ter 35 anos de tempo de contribuição, homem, 30 anos, mulher, com 180 meses de carência. Só que na aposentadoria por tempo de contribuição, existia uma coisa chamada fator previdenciário, que eu costumo dizer que era uma punição para a pessoa que se aposentasse naquela época por tempo de contribuição. Tipo, ó, você tem o tempo, mas você não tem a idade, você está muito novo. Por conta disso, eu vou punir você, vou colocar uma coisa chamada fator previdenciário, que é para diminuir o seu benefício. Aí, aí veio a reforma da Previdência. Aí, com a reforma, aí o INSS falou assim, olha, o INSS falou, olha, para você que já estava aqui filiado à Previdência Social, eu vou dar um refresco para vocês. Eu vou trazer 5 regras de transição, tá? Para vocês que já estavam nesse período, né? Para facilitar a vida de vocês. E vou trazer uma regra permanente, que é a regra para quem se filiou a partir de 13/11/2019. E com isso, nós temos várias regras. Nós temos as regras antes de 2019, porque elas estão valendo ainda, e temos no total de 5 transição e mais uma permanente, né, que é chamada de regra transitória. Então, há uma confusão muito, porque para cada uma dessas regras há uns requisitos. São requisitos distintos. E que as pessoas, elas não têm conhecimento disso. Porque, volto a repetir, porque ficou afixado na mente da população, nossa, que você só existe a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Quando o cliente vem até o escritório, ele fala assim, doutora, eu quero me aposentar com idade, porque ó, eu já estou com idade e já tenho 15 anos de tempo de contribuição. Ele não sabe que existem as regras de transição. Porque essas regras que tinham antes, tem pessoas que vão se aposentar por elas, sim, porque elas vão ter uma coisa chamada direito adquirido. Mas não quer dizer que esse direito adquirido ele vá se cumprir posterior à reforma. Não, ele é até a reforma. Se você não conseguiu se aposentar, se você não preencheu os requisitos à época, antes de 13/11, tá? Você obrigatoriamente vai entrar numa regra de transição. E essas regras de transição têm lá os seus requisitos. Requisitos esses que as pessoas não sabem. Até porque a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não existe mais. Ela existiu até 2019, até novembro de 2019. Hoje, a regra de tempo de contribuição, ela não existe pura. Ela bem acompanhada de idade. Agora você tem que ter o tempo de contribuição mais a idade. Então, é bem complexo. Isso dificulta ou não? Será por quê? Isso pode, doutor? Não deveria, mas dificulta. E as pessoas... E o que me causa muita indignação, isso aí para todos os colegas eu falo isso, é o seguinte, que o governo, ao fazer a propaganda, ele passa como sendo uma coisa muito fácil, muito simplória para todo mundo. Ele fala assim, qualquer pessoa pode requerer o seu benefício. De fato, qualquer pessoa pode requerer. Basta você ter um telefone e ligar para 135 ou basta você ter acesso ao meu INSS, que você vai requerer seu benefício. Só que ele não explica de que forma você tem que juntar os documentos, de que forma você tem que provar. E quais são os documentos, né? A pessoa que vai requerer, ela não sabe o que é um CNIS. Ela não sabe o que é um CNIS. O CNIS é um documento aonde vem toda a vida contributiva do segurado. E, às vezes, nesse CNIS, vem indicadores.
E cada indicador que existe nas competências é um motivo de não ser considerado aquela contribuição ou aquele período. Pensei que ia dobrar. Não. É ruim. Cada indicador ruim. pode ser um impeditivo, então não é tão simples assim. Tô vendo. Não é tão simples. E as pessoas, elas não têm conhecimento, não têm conhecimento disso. E por que que as pessoas não têm esse conhecimento? Porque não é passado. Não é passado esse conhecimento. Simplesmente diz assim, ó, você pode requerer seu benefício, ok. Aí vem uma porção de indeferimento e as pessoas vão para a televisão se queixar, perguntar por que o INSS me negou. Porque existe norma, existe lei, entendeu? Não é simplesmente, existe uma lei que cuida toda da parte previdenciária. E não é uma, é várias. E o que é pior, cada dia, ou quase todo dia, nós temos uma portaria. Primeiro foi lançada antes nós tínhamos a IN 77, agora nós temos a IN 128 de 2020. A IN 128 veio ela e os 10 mandamentos, que eu falo que são 10 mandamentos. Por quê? Porque ela veio, a 128, e mais 10 portarias que acompanham a IN 128. Então, que eu falo que são os 10 mandamentos. E aí nós temos a IN, nós temos a Lei 8.213, ali nós temos a lei de custeio, a 8.212, ali nós temos o decreto 3048, temos o decreto 10.410, que mudou. Ou seja, são vários itens para dificultar a vida do Eu segurado. não conseguiria ser advogado. Aqui no Brasil, acho que é muito difícil, viu? Porque eu vou te contar. Vou te fazer uma pergunta que existe muitas dúvidas referente a isso. Inclusive, já falamos sobre o BPC Loas. Uhum. A diferença entre o BPC e a aposentadoria. Há alguns aspectos bem distintos, né? A começar por o BPC, ele é um benefício assistencial, ele não é uma aposentadoria. Ele não dá direito à pessoa a receber o 13º salário, tá? É diferente da aposentadoria que recebe. A aposentadoria, a pessoa contribuiu para o INSS. O BPC, a pessoa nunca contribuiu para o INSS, ou até pode ter contribuído uma parte da sua vida e deixou de contribuir. E o BPC, ele é específico, né? Ele é para o idoso de 65 anos, tá? E para a pessoa com problemas de saúde que não tenha condições de se sustentar, se manter. Porém, existem regras para se conseguir. E uma das regras é você estar inscrito no CadÚnico, obrigatoriamente você tem que estar inscrito no CadÚnico, e você tem que ter uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo, para você ter direito a isso. O idoso é até mais fácil de ser concedido esse benefício. Contrapartida, para pessoas que têm problemas de saúde, que não têm condições de sustentar, esse exige outros requisitos. Um deles é você ter a incapacidade, tá, de pelo menos 2 anos. Então, se você tem menos de 2 anos, você não consegue, que é um dos requisitos. E outros documentos que você tem que provar, laudo médico e tudo mais. Mas a diferença entre é que um é um benefício assistencial e a aposentadoria é a pessoa que contribuiu. Um dá direito ao 13º e o outro não tem direito ao 13º. Essa é a diferença assim, principais, né? Para conseguir um BPC. Né? E agora, há pouco tempo, saiu uma portaria que, para você requerer o BPC, você tem que ter uma coisa chamada biometria. Pensa bem, Eduardo. Eles inventam tudo, né? Pensa bem. Inclusive, os benefícios BPC, eles estão passando por pente fino, tá? E eles estão suspensos de análise até o INSS se adequar à nova portaria que saiu semana passada, que agora você tem que fazer biometria. Desconhecia isso. Então, o que acontece? Imagine só, uma pessoa vulnerável em todo sentido, não é um menor, não. Vulnerável, sem condições,
que não sabe mexer no celular, não tem acesso à internet, você dizer que ela tem que fazer biometria. Ela não sabe, ela vai pensar que você está xingando. A princípio, ela vai pensar que, doutor, você está me xingando? Está bem querendo me provável. humilhar? Imagina isso. É complicado. Pensa. Complicado. Pensa numa família que mal tem se sustentar, condições de se manter, ter que passar por uma situação dessa. E os benefícios, todos vão ter que se cadastrar. Aqueles que já recebem vão ter que se cadastrar também, tá? E se não cadastrar, os benefícios vão ser cessados. Então, isso é muito importante. Toda pessoa que está nos ouvindo aqui hoje, se ela ainda não fez, ela tem que buscar a fazer, porque ela não vai receber o benefício, o LOAS, caso ela não faça a determinação que a portaria diz, que é justamente fazer essa biometria a fim de poder ter acesso. Caramba. É. E hoje, se você dá a entrada hoje num BPC, vai entrar e vai ficar na análise, porque o INSS, engraçado, ele publica a portaria, mas ele não coloca o sistema dele para funcionar. Não dá conta do E recado. nem capacita os seus servidores para atender. Que coisa. Então, Deus do você céu. coloca Normal, o né? problema, coloquei o problema, você aguarde que eu vou resolver esse Resolver. problema. Depois que eu resolver esse problema, eu libero para vocês. E é o que está acontecendo nesse exato momento com relação ao BPC. Por isso o nome do programa. É. Isso pode, doutor? Olha, umas coisas que a gente aprende muito aqui. O que eu já aprendi aqui nesses 13 programas, minha Nossa Senhora. É. Se vocês mesmos dizem que aprendem também, Todo dia. né? Tô Todo aprendendo Todo aqui. dia. Então, Eu digo, Todo É. dia. doutor Diogo, vamos lá. Pejotização. Eu já ouvi falar mais ou menos sobre isso. Fabiane Ximenes, Antes- inclusive, falou sobre isso. antes de entrar no tema, deixa eu só fazer um comentário que você falou, Ah. né? O advogado, favor. o advogado, ele já exerce um munus público, né? A gente tem uma atividade pública. O advogado previdenciarista, ele exerce um munus público social, de assistência social. Por quê? Porque a gente leva a informação da assistência social do BPC, por exemplo, para aqueles que não têm a informação. E a gente faz essa conexão. E o pior de tudo, de graça para o governo, porque não é o governo que nos paga. É. Né? Nossos honorários são pagos pelas pessoas que vão receber. Né? Então, assim, a nossa atividade ela é muito nobre, né? Tanto que honorários é uma retribuição por um trabalho de honra. É. Então, é isso que a gente faz. Né? Então, isso engrandece a nossa profissão cada vez mais. Enfim. Mas voltando aqui ao nosso tema, pejotização. Pejotização. O que é pejotização? Olha, pejotização é um fenômeno que tem acontecido, né, nos últimos anos, por conta da dinâmica, né, da nossa economia. Né? A pejotização nada mais é do que você ter um funcionário, ter um empregado, ter uma força de trabalho dentro de uma estrutura jurídica, dentro de um contrato que não seja um contrato seletista. Tá? Então, se eu voltar um pouquinho na história, né, a legislação trabalhista hoje ela existe, né, na consolidação das leis de trabalho, uma legislação de 41, inspirada na antiga Carta do Lavoro, né, italiana, que é, obviamente, uma consequência da Revolução Industrial, onde você tinha precárias condições de trabalho, onde os trabalhadores pereciam, né, exercendo trabalhos, atividades de riscos e atividades mais penosas. O exemplo mais clássico são os trabalhadores das minas de carvão, né? Quantos trabalhadores não sucumbiram, trabalhadores da construção civil, trabalhadores que, enfim, que ergueram aquela sociedade do mundo antigo, né? Então, nós começamos a avançar em direitos sociais em 1941, inauguramos essa nova era aqui no Brasil. Trouxemos a CLT, que era uma forma de você proteger o trabalhador. Ou seja, se você é um empregado, se você é um empresário, se você quer exercer atividade econômica, você quer contar com a força de trabalho de alguém, você tem que se submeter à legislação. E o que a legislação diz é aquilo que está lá na CLT. Você tem que garantir ele o salário, você tem que garantir, na nossa Constituição, o salário mínimo, você tem que garantir os direitos sociais, você tem que garantir
nas leis posteriores, o Vale Transporte, o direito à sindicalização, e os direitos que decorrem dessa sindicalização, que estão nas convenções coletivas, acordos de trabalho, dissídios coletivos. E a pejotização, só que no Brasil, o custo da força de trabalho ele é muito alto, né? Tanto é que, quando a gente estava falando sobre ser trabalhista, empresarial e tributário, tudo ele se mistura. O custo da folha das empresas ele é muito alto. Você imagina cada funcionário, cada salário que eu pago, cada real que se paga a um empregado, mais R$ 1 é vertido para os cofres do governo. Para fazer o quê? FGTS, financiar, manter o Fundo do Trabalhador, que vai ser utilizado para financiar políticas de habitação. Vai também se fazer uma contribuição ao INSS, que é para custear a Previdência Social. Vai se fazer contribuições especiais para atividade de risco, que é para compensar aqueles benefícios que são vertidos prematuramente para alguém que sofreu um acidente de trabalho. Então, tudo isso tem um custo social. Nosso formato de legislação deixou isso muito pesado, né? Então, o que se fala hoje? Em uma forma de desonerar ou diminuir o custo do trabalhador, né, dos encargos que vêm do trabalho, né, para fomentar empregos. Aí nasce, por exemplo, a lei da desoneração da folha, que está sendo discutida todo ano, se discute se vai ter ou não desoneração da folha. O que é a desoneração da folha? É quando uma empresa paga uma alíquota do seu faturamento, ao invés de pagar 20% sobre a folha inteira. Pejotização é um fenômeno que nasce nessa dinâmica. Porque, na verdade, o que o empresário pensa? Eu te pergunto isso, quais são os riscos, né, para o empresário? Pois é. O que o empresário pensa? Né? Ele pensa da seguinte forma: eu preciso otimizar meus custos. Né? Custo, para quem tem empresa, é igual unha, né? Tem que cortar todo dia. Preciso otimizar meus custos aqui. Né? O que eu posso fazer? E aí, de forma leiga e às vezes um pouco assodado, fala assim, não, eu vou contratar aqui esse motoboy como PJ. Aí pede lá, fulano, você se cadastra como MEI, né? Me emite uma nota fiscal todo mês no valor de R$ 1.410, o salário mínimo hoje, R$ 1.412, um salário mínimo. Fica lá a nota fiscal, né, do mês, R$ 1.412. O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui todo dia, trazer a sua moto, pegar as encomendas e levar de volta. E ele acha que está fazendo um grande negócio, né? Por quê? Porque ele está cortando os custos. Só que, por que se pensa isso hoje? A gente está sofrendo uma grande mudança, tá, Eduardo? Quando o STF ele começa a decidir as questões de direito do trabalho, a doutora deve estar acompanhando isso, ele começa a dizer o seguinte, na nossa economia, as coisas estão de forma dinâmica e não existe forma de você ter trabalho que não seja através da CLT. Quando ele decide isso, ele está voltado, né, para algumas atividades específicas da economia compartilhada. Né? A gente está falando aqui de Uber, de aplicativos de entrega, de terceirização, realmente terceirização de serviços especializados. Só que isso é um grande risco. Tá? Porque você pode estar economizando ali, contratando um funcionário como PJ, mas aquilo ali vai dobrar. Eu posso te dar um exemplo que eu tenho hoje, né, no escritório. Chegou uma menina que ela trabalhava para um dentista. Ela não tinha vínculo empregatício. Só que ela ganhava um salário mínimo, né? E mais nada. E fazia algumas horas extras lá por dia. Às vezes ficava até 9 da noite. Nunca teve a carteira assinada. 3 anos de trabalho. Ela me trouxe a informação. Eu falei, olha, aqui é reclamação trabalhista. Ela trabalhou 3 anos ganhando um salário mínimo, isso aí vai dar o quê? Uns 20 e poucos mil por ano, né? Gastou 60 mil ali de salário. O cálculo inicial dela deu R$250 mil. Pra você ter ideia, um dentista que tem um escritório em uma cidade, num bairro, numa clínica de bairro, contrata um funcionário, não paga, não contrata, não traz os encargos. Quando contrata ela para uma função que não é a que ela exercia, porque ela tinha a questão de você fazer aquele apoio ao dentista, né, de técnico aquele técnico que assessora o dentista, né, isso, né, que ajuda a instrumentação, que é o técnico de saúde bucal, né, que tem um piso específico, né, e ele sonegou todos esses direitos a ela. Quando chegou no escritório, veio reclamação trabalhista, muito maior do que ele estava pensando em economizar. Então, às vezes, a pejotização, se ela é mal utilizada, ela é uma economia muito mal feita. Por quê?
o risco ele não é totalmente dimensionado. Porque quando as pessoas... o STF liberou a pejotização. Isso não é verdade. Isso é um mito. Se alguém falar assim, agora você pode contratar todos os teus funcionários, vou terceirizar toda a minha folha. Não pode. Não pode. O que o STF disse é o seguinte, existem outras formas além da CLT. Todavia, as premissas do trabalho, do trabalhador, da característica de emprego, elas estão preservadas. A habitualidade, a pessoalidade e a subordinação jurídica. Se você tem um PJ, né, que vem todos os dias na sua empresa, ele entra no mesmo horário, ele sai no mesmo horário, ele não pode mandar ninguém para substituir ele, e você determina como ele vai trabalhar. Você pode dizer para ele, fulano, para de fazer o que você está fazendo e faça isso agora. Você está preenchido as características. Não adianta se ele emite uma nota fiscal, se ele tem um contratinho dizendo que, na verdade, é um contrato de prestação de serviço. Isso é um vínculo de emprego. Isso vai ensejar o dobro, ou às vezes o triplo da economia. Existe um cálculo até um pouco complicado de se falar. Às vezes as próprias empresas sabem disso, sabe? Imagina aqui, Eduardo, pegamos aqui um grande contrato, vamos fazer o marketing de uma multinacional. Ele vai durar 1 ano. Para esse contrato, nós vamos precisar de 100 funcionários. E a gente vai ganhar um dinheiro X. Olha, 100 funcionários. Como que funciona a lógica do empresário que às vezes é antiética, né? Vou contratar 100 funcionários. Não vou assinar carteira de ninguém. Eu sei que, estatisticamente, 20% dos funcionários vão à justiça. Geralmente é porque estão insatisfeitos. Porque a maioria não tem aquela informação, aquela educação, né, cívica. Por isso que tinha que ter direito de trabalho na escola. Né? Ele não tem aquela informação. Então, 20% só vão me processar. Desses 20%, quando chegarem as ações trabalhistas, eu vou fazer um acordo de 60% do valor que eles estão pedindo. Ora, Eduardo, eu tinha 100 funcionários. Só 20 reclamaram. Desses 20, se eu fiz um acordo de 50%, eu estou economizando 90% do custo. Sai no lucro. Isso não é sedutor? Né? É imoral, mas é sedutor. É imoral, mas é sedutor, não é? Então, por isso que não... E aí não se pode dizer que há uma demanda, uma litigância predatória contra as empresas que são grandes violadores de... Não, elas merecem, porque elas assumiram esse risco. E a pejotização é uma tendência, né, que, se mal utilizada, pode levar um negócio à bancarrota. Ele pode falir um empresário exatamente por esse tipo de modelo de negócio. Agora, o empregado, que direitos o empregado pejotizado pode exigir no judiciário? Muito bom. O empregado pejotizado, ele precisa primeiro saber que ele é um empregado. Tá? E aí cito um exemplo. Falei aqui do motoboy. Mas eu também tenho um caso de um motoboy, né, no meu escritório, um motoboy que trabalhava para uma farmácia, e ele era contratado e recebia por entrega. Ele ia lá todo dia? Ia quase todo dia. Moveu uma ação na justiça e vamos fazer a defesa. Isso está em curso. Mas eu perguntei como que era a dinâmica. Ele vinha, ele fazia entrega todos os dias, tinha um relatório diário, ele emitia um relatório, no final do mês somava a fatura dele, e aí eu fazia o pagamento. Mas e quando ele não... E ele tinha que fazer todas as entregas? Não. A entrega que ele não fazia. Eu falei, como que é isso? Tá aqui meu WhatsApp, doutor, olha aqui, ó. Essa aqui ele diz que ele não faz, esse lugar ele não faz, e para ele fazer essa aqui tem outra taxa. Então, desapareceu a subordinação jurídica nessa relação. E é exatamente isso que vai ser apresentado. Foi, excelência, ele está dizendo aqui que trabalhava como motoboy dessa empresa, só que ele não era meu empregado, eu não podia obrigar ele a fazer entregas que ele não queria. Ele não queria ir nesse local. Quando ele não podia, ele mandava uma outra pessoa no lugar dele. Então, nem toda a pejotização ou a terceirização, ela significa vínculo de emprego. Então, primeiro o empregado precisa saber se ele tem que estar com habitualidade, tá? Ele tem que ir lá com uma certa frequência, não todo dia você pode ter escala. Se ele tem que... O serviço dele é pessoal, só pode ele executar aquela atividade. Aí não pode mandar um terceiro substituí-lo. E se a atividade dele é subordinada às ordens do empregador, ele é o empregado. Depois que ele se entende como empregado, ele tem todos os benefícios que estão na legislação e nas convenções. Ele tem direito ao receber 13º, férias, 1/3 de férias,
ter as suas contribuições previdenciárias devidamente recolhidas. Se for uma atividade de risco, o adicional de periculosidade, ou se for uma atividade insalubre, o adicional de insalubridade. Receber o vale-transporte, que é obrigatório. E aí, se tiver uma convenção coletiva, um dissídio coletivo, um acordo coletivo, ele pode receber o vale-transporte, o plano de saúde. Todos esses direitos são garantidos quando se desfaz essa fraude, né? Porque a pejotização mal feita, na verdade, pejotização, ela pode se apresentar como uma fraude à legislação trabalhista. Quando você desfaz essa fraude, aparecem todos os direitos e aparecem todos os ônus e todas as obrigações que dali decorrem. Então é isso que o empregado tem direito. E mais importante, o empregado tem acesso à justiça. Né? O empregado tem que ter acesso à justiça. Ainda bem, né? Exatamente. Exercer seu justo postulante. Não é? É. E tá lá para ser exigido. Mais algum comentário, não, de alguém? Não, o único comentário que eu vou Achei pegar que a o senhora ia gancho, falar, o porque gancho, tem um pouquinho... o gancho do que ele falou é sobre a pessoa, né, abrir MEI para se tornar, para trabalhar, né, porque é a figura do MEI que ele estava se referindo, né, nada mais é do que o MEI. E é justamente isso. O MEI foi passado, assim, coisa mais simplória, né? Vai lá, tira o MEI, você vai poder arranjar o trabalho, que vai acarretar numa ação trabalhista, mas o pior é que toda pessoa que é MEI, que contribui com o MEI, não falam para ela que ela só vai poder se aposentar por idade. Ela não pode se aposentar por tempo de contribuição. E o outro detalhe é que ela vai se aposentar com um salário mínimo. Não pensa ela que ela vai pagar 5%, tá, e receber o teto do INSS. Não vai. Além desse problema, tá, da pessoa não ter conhecimento. Uma coisa é você ter ciência do que vai acontecer. Outra coisa é você não ter ciência. Simplesmente você vai lá, se tornou MEI, mas você não sabe se vai ter que gerar a DAS todo mês. Ela vai gerar e vai ficar feliz da vida porque ela só vai estar pagando 5%. Ah, feliz da vida. Vai estar garantido lá o benefício por incapacidade, caso ocorra alguma coisa para ela. Mas ela não sabe e ela só pode se aposentar por idade. O outro problema é que a pessoa que é MEI, ela, assim como nós temos uma coisa chamada imposto de renda. Ela, todo ano seguinte, ela tem que fazer uma coisa chamada declaração, até o mês de fevereiro. Coisa que os que têm MEI não fazem. Não fazem. Não sabe que tem que ser feito isso, essa declaração. E passa, vai passando, vai passando, vai passando. Aí, de repente, ela vai tentar gerar uma DAS e aparece lá, ó, impedido de gerar DAS, porque existe uma multa. Que multa? Porque não fez as declarações anteriores, porque não foi passado. Então, o que eu vejo em tudo é a falta de informação. É a falta de informação que as pessoas não têm. Porque vendem para a população uma coisa muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. É a coisa mais simplória. Acha que tudo é simples, que você pode resolver. E incute na cabeça das pessoas que para que eu tenho que contratar um advogado? Para que eu vou ter que pagar um advogado? Eu posso resolver sozinho. Eu não preciso ter um advogado. Né? Então, é mais ou menos o seguinte: eu estou com um problema de dente, eu deveria procurar um dentista. Não, mas eu ouvi falar que se eu pegar um remedinho, colocar ali, vai resolver, entendeu? Eu não quero gastar dinheiro com dentista. O advogado é um mal necessário, se é que pode se dizer assim, entre mal necessário, entre aspas aí, tá? Porque somos nós que defendemos os direitos. Nós estudamos, nós nos capacitamos para que possamos defender os nossos e os de vocês, né? Então, falta essa consciência em nós
sabe? Na maior parte da população que não tem essa consciência. O MEI é muito bom, é excelente, desde que você saiba usar ele, desde que você tenha consciência e tenha certeza do que você está fazendo. Porque o que tem de MEI com dívida é muita. Muito MEI com dívida. E Imagino. na hora que isso começar a ser cobrado, na hora que o nome começar a ir para dívida ativa e ser cobrado, a pessoa vai levar um susto. Esse era o gancho com relação ao Eu ao também. MEI. Mas por isso esse programa, por isso que eu estou na 13ª edição, eu espero chegar em 50, porque Vai chegar muito a mais. ideia é informar realmente as Muito pessoas importante. que há muitas dúvidas. Falando em Importante. dúvidas, eu queria te fazer uma pergunta que eu fiz em off ali para você sobre uma concessionária de água. Na verdade, Que- são várias agora. São várias agora. Sobre um valor mínimo que tem na conta, né? Que se a água não estiver chegando, a conta vai chegar. Acho que por isso não se tem a preocupação de tampar aquele buraco, de fornecer a água. Por quê? Ela vai receber da mesma maneira. Para ela tá tudo ótimo. Não só para ela, mas para de energia também. Não, É. Mas eu fico mais coisa da água. Porque que é absurdo. acontece? Fale. Quando a gente se muda para uma casa de aluguel, ou quando a gente adquire um imóvel, compra um imóvel, e a gente vai fazer o requerimento de água, né, ou da energia elétrica, as pessoas não têm a noção que isso é um contrato. É como se a gente estivesse assinando um papel, que inclusive até acontece muito lá no escritório. Como a gente está falando, a falta de informação. A pessoa, ela não sabe que ela tem essa obrigação na hora que ela pede um relógio, na hora que ela requer o hidrômetro, e na hora que pede a religação, não, né? A ligação da energia, que às vezes o relógio já está lá, já existe. Eu entrei na casa, vou entrar em contato com a empresa de energia elétrica e vou pedir para ligar a energia. A partir do momento que ligou, já está assinando um contrato de prestação de serviços. E a pessoa não tem essa noção a que assinou esse contrato. Porque também eles não. Porque a pessoa tem aquela informação de que assinou o contrato quando te entrega um papel, né? Mas a partir do momento que fez o requerimento já está ali. É a obrigação. Então, a partir do momento que a gente está usando o serviço, a gente tem que pagar. É o que eu sempre falo. Está usando a concessionária de energia e de água, ela tem a obrigação de fornecer o serviço, a gente tem a obrigação de pagar. E, infelizmente, a gente tem que pagar o mínimo, tanto na energia quanto na água. E existem, no caso, cada uma tem o seu tipo de contrato. Na energia, eu não sei de cor, tá? Isso. Na energia, existem relógio monofásico, relógio trifásico, e aí cada relógio é um tipo de contrato. Você paga uma taxa, né? O monofásico paga uma taxa menor, não lembro agora de cabeça quanto é. Trifásico paga outra. Também existe as pessoas que requerem, que tem a doutora até mencionou agora, que é necessário para o LOAS, não, né? O BPC, que é o cadastro no CRAS, né? Aí a pessoa que tem o CAD único também pode requerer a baixa renda, né? Aí lá e fala, sou baixa renda, aí já é um valor diferenciado também. Isso na energia. Na água também funciona da mesma forma. Na água chama economias, que é uma economia, 2 economias, e cada economia você paga uma taxa, usando ou não. O que eu sempre falo para os clientes lá, quando vai no escritório? O que acontece? Estou morando aqui há 20 anos. Aí eu vou embora, eu vou alugar uma casa em outro lugar. Tá bom. Eles pegam, simplesmente fazem a mudança e vão embora. Aí chega lá no outro local, eles fazem um pedido, né, da ligação, ou às vezes de um relógio, vamos falar da energia, né? No outro local, só que esquece do que morou. E continua. Então, assim, se alguém for morar lá, vai tentar resolver, né? Para tirar do nome, fazer a transferência de titularidade. Agora, se a casa ficar vazia, vai continuar o contrato. Então, a pessoa tem que ir
na concessionária ou de forma presencial, mas eu sempre peço para fazer sempre tudo por escrito, porque presencial é complicado da gente se provar as coisas, né? Então é bom fazer tudo pelo... Agora tem um sistema, né? O site deles, você entra com login, senha, tal. A partir dali você faz o encerramento do contrato, tanto de energia elétrica quanto de fornecimento, né? De água. Mas é por isso que a gente tem que pagar essa taxa mínima. Não tem para Isso onde aí, correr. minha gente, mais informação. Tá Não tem vendo? para onde correr, não. E a gente está aqui para isso, né? Para isso foi criado esse programa e espero que vocês estejam tendo bastante informação. Para isso foi criado. Considerações finais, por favor, de cada um. Quiser falar suas mídias, por favor. Vamos começar com a doutora Patrícia. Né? Eu A mesma ordem. Debutando, né, aqui no podcast. Espero que... Debutando bem, diga-se de passagem. Espero poder vir outras vezes, trazer outros temas, outros assuntos, né, que eu estou atuando no momento. Estou iniciando, né, nas mídias, conforme eu falei, mas possuo o Instagram, que é o Orsi_Advocacia. Também, se botar Patrícia Orsi, vai encontrar. E o TikTok, por enquanto, trazendo informações, que é o Patrícia Orsi, advogada, ADV. E é isso. E estou aí, quem quiser, só me procurar. Mais uma vez, obrigada a estar aqui, junto com os amigos, com os colegas, aprendendo também as outras áreas, né? Pejotização, importantíssimo. E que é o que sempre me procuram, mas eu não faço, que é a Previdência. Estou correndo a Previdência, mas é importantíssimo, né? Com certeza. E a Previdência também é uma área muito extensa. Nossa Senhora. Então, parabéns, doutora, e doutor também. Doutora Kátia, fale aí. Obrigada, Eduardo, por Eu que agradeço. estar aqui. Obrigada aos demais colegas que compõem a mesa. É muito bom aprender. Eu amo aprender, né? Gosto. Eu, quando vejo um colega falando, eu fico parada, estática, porque eu quero absorver tudo aquilo, todo aquele conhecimento que aquele colega já estudou para ter, então eu quero absorver. Então, para mim, só acrescentou. No meu currículo está com os dois aqui na mesa. Eu espero que seja o primeiro de muitos. Eu também espero, porque... Não só a senhora tem uma sócia, né? Não vou nem falar o nome aqui, ela está só vendo. Ela está aqui presente aqui. Aliás, você também tem uma também que está ali, só olhando, né? Justamente. Né? Espero que o próximo as duas façam também. A minha colega, a minha sócia ali, a especialidade dela é trabalhista, igual a do doutor. Né? Eu, como falei, né, eu já fiz muito trabalhista, mas agora eu não quero mais saber de trabalhista. Eu namorei, noivei e casei com um previdenciário, não quero divórcio. Tá certo. Bom, agradeço a todos, tá? Nós é que agradecemos, doutora. Espero Obrigado. estar mais vezes aqui, porque eu amo falar também. Espero. Eu amo falar. Doutor Diogo, por favor, suas considerações. Suas mídias também, né? Óbvio. Primeiramente, obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui. Você, Eduardo, você, doutora Castro. Todo nosso prazer. É sempre um aprendizado, dividir experiência. O Hayek fala que o conhecimento está disperso na sociedade, né? Então, quando a gente se junta, né? Quando nós nos juntamos, o conhecimento ele se aglutina e nós conseguimos absorver mais, né, do outro. Minhas mídias sociais é diogoSpereira.adv, né? @diogoSpereira.adv no Instagram, Diogo S. Pereira no LinkedIn, né? Tenho essas duas mídias aí, faço o contato. Além disso, deixo um recado para todos os colegas advogados. Eu sou presidente da Comissão de Direito Constitucional da Associação Brasileira dos Advogados. Então, nós cada vez mais crescemos, é uma das associações que mais cresce. Então, estão todos convidados aí para conhecer também. Muito obrigado, espero estarmos juntos em breve. Eu espero, Eduardo. Com certeza. Faça mais aí vários. Aliás, todos três, né? Eu espero. Minha gente, é isso. Você vai entrar com alguma ação? Ou ter algum problema com concessionária? Ou vai trabalhar MEI? Tome seu cuidado. E sempre procure orientação jurídica, orientação de um advogado. Tá?
Faz muita diferença. Por isso que a gente está aqui fazendo esse programa. Já fizemos várias edições com excelentes profissionais, falamos de saúde, de imobiliário, de de previdenciário, entendeu? Várias áreas já falamos aqui. Então, estamos aqui para orientar vocês, não eu, quem me dera. Agora eles estão aqui. Você vê que aqui tem várias gerações, tem 3 gerações aqui de profissionais. E, doutor, o fato de ser nova não quer dizer nada, tá? E digo por experiência. Tem gente, às vezes, que tem alguns anos de formado e que sabe. Entendeu? Os colegas devem saber disso. Estão aqui na mesa, devem saber disso. Então, o fato, eu já fiz aqui um podcast com 3 novos. E foi excelente, excelente. Está lá no YouTube, gente. Tá? Foi excelente. E, aliás, aprendi muito também, como aprendi hoje. Todos os dias eu aprendo aqui, né? Entendeu? Mas aí, gente, hoje, a partir de 18 horas, lá no YouTube, EA Produções e Vídeos, tá? Por favor, vai lá. E, mais uma vez, obrigado a todos, tá? Pelas informações, pelo aprendizado, tá bom? Obrigado. Obrigado, Eduardo. Tchau, gente. Até o próximo.